Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Seja muito bem-vinda a mais uma Hora Dourada, nosso encontro marcado para você perder o medo do parto e da laceração, nesse aquecimento maravilhoso de lives que nós estamos fazendo juntas, para que você realmente chegue na Semana Parto Sem Medo, que está chegando, que você chegue lá aquecida, preparada, já que nessas lives diárias aqui, eu vou nivelar o conhecimento de vocês. Então, não sei em qual semana de gestação você está, se você está no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, mas é muito importante que você entenda mais detalhes de outros assuntos, para quando chegar lá na Semana Parte Sem Medo, que é nosso evento gratuito, você vai se sentir muito mais preparada, mais imersa, entendendo mais também sobre tudo que eu vou falar lá. Então, vão me contando aí em qual trimestre vocês estão, quero muito saber. Quem ainda não se inscreveu para a Semana Parte Sem Medo, é só colocar aqui nos comentários a palavra live, que você vai receber lá no seu direct o link para você se inscrever. Então, eu te espero lá na Semana Parte Sem Medo. Enquanto vocês vão se inscrevendo, não precisa sair da live, você pode se inscrever depois, dá tempo ainda. Fica aqui comigo que a gente vai falar de um assunto muito importante, que é realmente o segredo para você ter um parto sem medo em qualquer lugar do mundo. Então, eu sei que eu tenho aqui muitas gestantes imigrantes, muitas gestantes que estão lá no Brasil mesmo, muitas que estão aqui na Austrália como eu. Então, eu sei que muitas vezes a gente fica nesse sentimento de que, dependendo de onde que a gente está, é onde a gente vai conseguir ter segurança e vai conseguir parir, ou se a gente tiver uma equipe X, super mega top, não. A gente precisa, na verdade, ter tudo isso que eu vou falar aqui. E eu vou dar várias. Assim, essa live tá demais, gente. A gente vai falar muitas coisas importantes. Eu tenho certeza que vai destravar muitas coisas em vocês. Quem já participou das minhas lives, quem já conhece mais o meu posicionamento, tá aqui comigo na nossa Hora Dourada, que é a nossa intimidade aqui, sabe que eu gosto muito de trabalhar essas questões mais profundas com vocês, para que vocês não saiam só com uma teoria na cabeça. Ah, eu quero saber as técnicas de alívio de dor. Então, tem essa. A gente tem que saber isso também, mas eu acho muito importante a gente lá na base do que a gente precisa, especialmente quando a gente fala de um assunto tão delicado que é o medo do parto. Um medo que a gente carrega com a gente desde que a gente nasceu, porque a gente ouve muitas histórias ruins, a gente ouve muitos relatos, e a gente traz ao longo da nossa vida, né, nós mulheres, como algo muito pesado. Muitas vezes, quantas mulheres deixam, né, vão protelando ali a gravidez, muitas vezes, pelo medo. Então, é um assunto muito delicado, que merece muito cuidado, e por isso, eu friso tanto a trabalhar com vocês essa parte, né, essa base, essas raízes, para que vocês consigam entender onde que vocês precisam parar, quais arestas, para chegar lá na reta final muito mais seguras, muito mais conscientes, com muito mais confiança no trabalho de parto, sem esse medo. Então, quem já ouviu falar da palavra propriocepção? Essa palavra, não sei se soou muito, muito estranha para os seus ouvidos, mas é uma palavra, gente, muito importante para a live de hoje. E quando a gente fala em propriocepção, é a capacidade que o corpo tem de fazer coisas sem ver, por exemplo. A gente às vezes não está. A gente escova dente sem ver, e a gente sabe onde tem que ir, ou então se a gente está no quarto escuro, a gente, na nossa casa, né, onde a gente já acostumou, a gente consegue ir andando pela casa, às vezes dá uma batidinha numa quininha ali, né, bem lá no ossinho, mas a gente não está acostumado, a gente consegue andar, beber água, sentir água gelada descendo. Muitas vezes é isso, é a gente fazer coisas sem perceber, sem ter que ver o que está acontecendo, né? Se a gente vai costurar, a gente vai ver a agulha. Eu penso em coisas, né, que a gente não consegue enxergar, mas que a gente faz, a gente dá conta, porque o nosso corpo entende aquilo. Então, o corpo fala toda hora com a gente. E esse é um segredo para o parto sem medo. Então, parece que eu já contei tudo, né, nos primeiros 4 minutos de live, mas fica aqui comigo que tem muita coisa ainda. Mas, na verdade, é para você entender que realmente é o seu corpo que vai te dizer muitas coisas, e quando você entende, quanto mais você entende o seu corpo, mais você cria essa autonomia, essa consciência, para que você realmente busque esse parto sem medo, busque toda essa, fique envolta mesmo com pessoas que te trazem segurança, com situações, com as formas que você vai utilizar para te ajudar durante o seu parto, seja para a dor, seja para a sua mente, seja para o seu físico, seja para a organização da sua casa. Tudo isso vai te ajudar. E cada vez que você se conhece mais,
mais ainda você vai conseguir realmente buscar esse parto sem medo. Vai fazer sentido. Continue aqui que vai fazer muito sentido cada vez que eu for falando com vocês, e eu fiz um checklist no final muito importante também, para que vocês entendam o que vocês já podem colocar em prática desde agora. Não adianta a gente botar isso em prática no dia do parto, né, gente? Então, a gente começa desde agora. Você que aí falou comigo, que tá no comecinho da gravidez, você que já tá mais lá no final, você vai conseguir botar isso em prática também, e eu vou bater aqui nesse martelo, aqui nesses pontos, para que você já comece isso agora mesmo, porque se o medo te domina, se o medo te impede muitas vezes de pensar além, né, até do que você já está planejando na sua vida, você fica ainda indecisa, receosa, às vezes dependendo do que as pessoas te falam, você dá uma questionada ali, será que eu vou por esse caminho, meu Deus do céu? Então, você vai conseguir por esse caminho, é só a gente seguir juntas aqui, que isso vai com certeza ajudar vocês. Então, eu recomendo demais, gente, que ao invés de você gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um monte de coisa que não funciona, você gaste o seu tempo em conhecer o seu corpo. Por quê? O que isso vai te possibilitar? Vai te possibilitar você entender a contração que você está sentindo, você entender mais sobre a sua respiração, você entender mais sobre a sua musculatura, você entender mais sobre as mudanças que o seu corpo está passando, você entender mais sobre a posição que você pode escolher na hora do seu parto, para que realmente você se sinta melhor e escute mesmo esses instintos que são muito poderosos. Tudo isso vai te ajudar, vai te possibilitar ter uma experiência de parto muito melhor também. Então, se a gente pensa assim, eu conheço meu corpo, claro que a gente tem algumas teorias aí no meio, né, que a gente utiliza para entender mais as fases do parto, como que a gente pode fazer para realmente melhorar a nossa respiração, porque a gente sabe muito bem que durante o parto é muito comum que a nossa respiração trave, né, é um dos nossos instintos com a dor, é travar o ar, e a gente tensiona tudo quando a gente faz isso. Então, todo esse autoconhecimento, tudo que você vai aprender durante a gravidez, vai te ajudar a levar isso para o dia do seu parto também. Então, ouvir o seu corpo é muito importante, ouvir o que ele te fala, e isso entra agora também, não só pensando no parto em si, mas pensem só, quando a gente está ali com uma sensação meio estranha, e você pensa assim, poxa, eu não estou bem, tem alguma coisa estranha no meu corpo, parece que eu vou ficar doente. Às vezes a gente não tem essas sensações, a gente não pode desvalidar o que a gente sente, a gente não pode esconder e varrer para debaixo do tapete os nossos desconfortos, as nossas dores, o que a gente sente de diferente. Inclusive, teve um caso de uma aluna minha, que ela pariu com 28 semanas. Ela é aluna do PSM. O bebezinho dela, graças a Deus, está indo super bem, cada dia mais. E eu lembro muito, quando eu estava montando essa aula para vocês, eu pensei muito nela, porque o que acontece, gente? Durante o parto dela, e ela mora lá na Inglaterra, ela falou que as enfermeiras não acreditavam que ela estava tendo contração. E ela falou, Rai, eu estudei, eu senti, eu não estava tendo uma contração de treinamento, era diferente, eu estava sentindo isso. Então, olha a importância desse instinto, de você realmente validar isso, e quanto mais você conhece o corpo, mais você domina nesse sentido. Quantas histórias a gente escuta, por exemplo, numa notícia, na internet, né? Ah, fulana pariu no ônibus, ou então a gente fala assim, ouve assim, mulher chega na maternidade com dor abdominal e descobre que está com 36 semanas. Isso tudo, gente, tem a ver até com o nosso psicológico, porque muitas vezes, quando a gente não consegue acreditar no que está acontecendo, vem muito das vezes de alguma frustração, algum medo que a gente sente, que a gente não quer enxergar aquilo. E aí a gente acaba realmente não vivendo, não vivenciando e não respeitando e não ouvindo o que o corpo está nos dizendo. Então, quantas histórias a gente escuta e como as pessoas deixam de entender e realmente aprofundar nesse autoconhecimento, que é tão importante, eu falo tanto disso aqui, e às vezes passa meio batido para muita gente, mas olha a importância do autoconhecimento para que você entenda realmente o que está acontecendo e você não controlar é uma palavra muito forte, mas para você ter autonomia no processo. Porque se alguém te pede algo, ou alguém desvalida o que você está sentindo, você vai saber na hora que, opa, não, eu entendo, meu corpo não funciona, não, isso aqui não é normal, isso aqui está diferente do que eu sentia antes. E isso, gente,
abre muitas portas, isso te ajuda a chegar na maternidade na hora certa, isso te ajuda a entender se realmente você está tendo uma contração ou não. Então, vai ter até uma prática, eu deixei uma prática aqui para vocês fazerem em casa, que eu quero que vocês pratiquem, essa escuta, sabe, do corpo de vocês, porque isso é muito importante. E claro que assim, quando a gente pensa em ouvir o corpo, parece muito vago, mas a gente tem formas de fazer isso, e eu considero muitíssimo importante. Primeira coisa, você ouvir aí dentro de você as vozes positivas que você tem de bom para o seu parto. Porque de negativo já basta todo mundo que te fale alguma coisa ruim, já basta todo mundo que vem com os relatos, já basta tantas coisas que você lê na internet, que você vê no dia a dia. Então, chega, né? Vamos deixar isso para lá, vamos banir isso da sua vida. Ouve as coisas positivas que você tem, se apegue a elas, seja lá suas crenças, tudo que você acredita. Exercício físico também ajuda muito. Então, tem exercícios que ajudam até mais. Por exemplo, se você tem a oportunidade de, pela manhã, fazer uma caminhada, né, no momento mais calmo do seu dia, né, que às vezes a gente também está tão cansada que é difícil, mas a meditação traz muito esse encontro com nós mesmas, o próprio yoga, né, fazer uma aula de yoga é tão legal, então quantas grávidas fazem, né, eu acho uma prática maravilhosa, que você faz essa conexão com você mesma, com o seu bebê, até a hipnose de partos, não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica muito positiva também, que ajuda, inclusive, tem um aplicativo gratuito. Quem quiser, me manda um direct, que eu conto lá no direct, eu mando o aplicativo para vocês. É gratuito, tem coisas pagas, mas dentro dele tem várias coisas gratuitas que ajudam muito, inclusive, nessas meditações para o parto. É mais realmente a hipnose de parto, pensando no trabalho de parto, no parto, na gestação. Então, nós temos várias possibilidades para ouvir o nosso corpo e tentar trazer essa calmaria. Porque como que a gente vive hoje? Convenhamos. Aqui, né, gente? O dia inteiro no corre, e eu sei disso que eu vivo no corre aqui também. Meu marido brinca, que às vezes parece que eu tô apostando corrida comigo mesma. Ai, gente, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mas assim, né, graças a Deus, eu sei ouvir muito meu corpo, mas realmente a gente vive numa constante corrida aqui com nós mesmas para dar conta das coisas da casa, para dar conta do nosso trabalho. Grávidas, a gente quer dar conta de toda a organização que a gente vive realmente num corre no dia a dia. E muitas vezes esse corre nos impede de ouvir o nosso corpo. E isso aí, quando você não ouve o que você sente, se torna um grande desafio. O que eu vejo muito na caixinha, por exemplo, que vocês sempre me mandam é assim: eu estou com tantas semanas e eu nunca senti a contração de treinamento. E aí, tudo bem, não tem problema você não ter sentido, mas talvez você não se percebeu. Então, olha como o autoconhecimento, a propriocepção, tudo isso vai fazendo sentido desde agora na gestação para você levar para o seu parto. Então, quando a mulher fala assim para mim, eu nunca senti uma contração de treinamento, muitas vezes essa mulher nunca parou e respirou e sentiu realmente o corpo dela. E essa é a prática que eu quero que vocês façam. Não precisa fazer agora, que eu nem sei o que você está fazendo agora, nesse horário, né? E onde você está, que cada uma aqui tem um fuso diferente. Então, você vai fazer essa prática assim que possível. Você vai deitar, né? Se você já tiver mais para a reta final, talvez deitar totalmente reta, né? Na cama ou no chão, não sei, num tapetinho, num tapete. Pode ser um pouquinho, você pode se sentir um pouquinho com falta de ar, então procure uma posição confortável, não tem problema se for encostada numa poltrona, se for numa cadeira, se for realmente no chão um pouquinho inclinada, você vai deitar bem tranquilamente, você vai pegar um momento que não tem ninguém gritando na sua cabeça, que não tem lá, não sei, se você já é mãe de primeira viagem, o filho lá, tira um tempo, vai para um lugar que você vai ficar sozinha, para você conseguir relaxar. E quando você deitar, eu quero que você tente respirar e realmente ouvir seu corpo. Você pode até apoiar as mãos na sua barriga, para sentir o seu bebê, e você vai respirar bem devagar, respirar pelo nariz, e soltar pela boca. E você não precisa pensar em contrair nada, em fazer força. Às vezes você vai pensar na morte da bezerra. Eu sei, a gente pensa em mil coisas quando a gente tenta relaxar, não tem problema, isso é um bom sinal. Mas você vai tentar realmente trazer essa respiração, ficar ali alguns minutinhos, para você tentar até ouvir seu corpo. Você pode abrir seus braços um pouco, mexe o seu tronco, joga os seus joelhos, você pode dobrar os seus joelhos, jogar os seus joelhos para um lado,
jogar seus joelhos para o outro, girar o tronco um pouquinho, o pescoço. Eu quero que você faça essa prática em casa para você tentar entender o que seu corpo sente quando você faz isso. Muitas vezes a gente tá sedentária, não faz muita atividade física, ou então não para sentir o corpo, e a gente não consegue perceber nem o que ele está te pedindo. E olha como isso também é importante quando a gente pensa lá no trabalho de parto, que vocês também me perguntam demais, qual posição eu fico, que exercício eu faço. Muitas vezes, gente, o nosso instinto vai nos dizer que movimento e que posição fazer no trabalho de parto. Quando você vê, você está sentada de um jeito totalmente assim, aleatório, porque o seu corpo te pediu aquilo naquele momento, foi aquela posição que te aliviou a dor. Então, você vai começar a tentar ouvir o seu corpo, ouvir o que ele está te pedindo. Muitas vezes, quando a gente dá essas pausas, porque às vezes a gente está tão no corre, a nossa barriga endurece, a gente nem percebe. E a contração de treinamento vem nessa hora, a barriga fica dura. Então, se você sentir ela mais endurecida, você está tendo uma contração de treinamento. Pode ser, sim, um pouco difícil, às vezes, perceber, né? Cada mulher vai sentir de uma forma, mas muitas vezes a mulher fala que não sente, porque ela realmente não consegue ainda perceber, ela não consegue ter essas pausas no dia dela para ela, né? Você não precisa ficar todo o dia inteiro para sentir, mas para você realmente ter pausas que vão ser muito importantes para essa escuta, para melhorar todo esse instinto que você tem mesmo, as suas sensações, se tocar, sentir. Nossa, às vezes eu sinto uma dorzinha sempre nesse lugar, mas que posição que eu fico? Como que eu melhoro? Em que posição eu me sinto melhor, que posição isso piora, é muito importante isso, eu sempre falo isso com as minhas alunas, às vezes elas vêm até mim, ai, eu tô fazendo o exercício que você me pediu, esse aqui, X, eu tô sentindo isso, essa dorzinha começou, uma das primeiras perguntas que eu faço, fulana, você vai me falar onde que dói, o que que faz, o que que você faz no seu dia que dói mais? É quando eu tô lá no trabalho. Eu sempre tô com a perna cruzada. Então temos aí um ponto aí que a gente pode tentar investigar mais. O que que você faz que melhora? Quando eu deito, quando eu faço isso aqui, melhora. Então, gente, quando a gente escuta um paciente, isso é tão importante. Então, eu quero trazer essa consciência para que vocês escutem vocês mesmas. Eu escuto tanto as minhas pacientes, e eu quero muito que vocês, não só pacientes, mas vocês, seguidoras maravilhosas, escutem também, para que você tenha realmente percepção do seu corpo. Tá fazendo sentido? Quero só saber se vocês vão fazer essa prática em algum momento, às vezes, né, no final do dia aí, vocês podem fazer essa prática, não sei se o seu dia tá começando ou terminando, mas tente fazer isso, de respirar, puxar pelo nariz, soltar pela boca, mexer seu corpo, sentir o que ele te pede, sentir o que é bom, o que é gostoso fazer quando você se mexe, que isso tudo vai te ajudar demais. Inclusive, quando a gente pensa em autoconhecimento, entender o que o corpo está passando, quanto mais você trabalha isso, mais você até previne doenças. Você previne disfunções, porque se você já, levanta a bandeira vermelha de que tem alguma coisa que não está muito, muito certa, que já tem gente fazendo agora, hein, que eu estou gostando de ver. Quando você pensa nisso, olha, isso aqui está errado, isso aqui eu acho que não é normal, já ouvi alguém falar. Talvez você não vai lembrar que foi eu, mas você vai lembrar que aquilo não é normal. Você previne mais precocemente, você busca ajuda mais precocemente. Se você ouve um profissional desvalidando ali, não levando em conta o que você sente, normalizando uma dor, um desconforto seu, você vai pensar, vou buscar uma segunda opinião, porque eu tô sentindo que meu corpo não tá legal, eu tô sentindo que eu não tô bem. Então, tudo isso é importante para que a gente realmente entenda. Olha aí essa época toda de Covid, né, gente? Quantas vezes a gente fazia testes aí e dava negativo, a gente, não, mas tem uma coisa errada, não é possível, tá dando um teste negativo, mas eu não tô bem, não tô legal. A gente sabe o que tá acontecendo, então a gente tem que aprender cada vez mais e não, assim, subestimar o nosso corpo, que a gente também tem essa mania de subestimar, né? E quem mora fora do Brasil, que tá aqui, não sei, tem alguém fora do Brasil que tá aqui na live agora? Você que está fora do Brasil, ainda mais, especialmente você tem que trabalhar muito o autoconhecimento, porque muitas vezes a gente tem uma barreira, dependendo da língua que a gente fala, né? Então, não sei, às vezes mesmo, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu tenho muitas alunas de Portugal, portuguesas até, não só brasileiras que moram em Portugal, mas para brasileiras que moram fora, a gente tem uma barreira com a linguagem, uma barreira cultural, uma barreira com o sistema de saúde, uma barreira com aquela cultura diferente. E muitas vezes isso nos impossibilita de realmente relatar para aquela equipe, para aquele profissional, tudo que a gente está sentindo. Às vezes a gente não entende direito
como falar aquilo, como expressar aquilo. Então, tudo que você sente tem muito sentido e você precisa, de alguma forma, realmente expor, realmente mostrar que está errado. E aí, quanto mais você se conhece, mais você também. Tudo isso que eu falei, mas ainda mais morando fora, a gente sabe a importância do cuidado com o corpo. E quem mora fora, gente, não é que sofre mais ou também tem uma vida muito melhor do que quem mora no Brasil, mas às vezes muita gente que está no Brasil tem essa ilusão de que todo mundo que mora fora vive na praia, só aqui, ó, jogando dinheiro para cima, né? E a gente sabe que não é assim, a gente chega como imigrante, a gente tem que passar por muitos perrengues e, né, escolha nossa, são consequências das nossas escolhas, mas a gente sabe como a gente tem que trabalhar duro, especialmente quem acabou de chegar num país novo, vai trabalhar às vezes com emprego numa área que nunca trabalhou, vai ter que passar por 1000 perrengues e tudo, e eu já passei por muitos aqui, gente, 10 anos de Austrália, né, então a gente sabe como que isso funciona, ainda mais grávidas, então a gente precisa do nosso corpo. A gente precisa ouvir tudo que o corpo nos fala, para que realmente a gente não chegue lá e vá só escondendo esses sentimentos, essas sensações, e a gente acabe, né, precisando, às vezes, de até um trabalho mais aprofundado, de ter que cuidar de algo da saúde que a gente poderia ter cuidado antes. Então, fiquem de olho nisso. E quando vocês forem eu vou dar um checklist aqui para vocês agora, para quando vocês forem, por exemplo, para praticar tudo isso que eu estou falando até agora na live, que vocês façam com consciência, que as decisões de vocês sejam conscientes. Então, por exemplo, quando você for elaborar o seu plano de parto, quem está na reta final, você já está mega ansiosa, coração a mil coisas na cabeça, você não sabe o que você quer botar no seu plano de parto muitas vezes, você procura no Google, você está lá muito nervosa. Calma. Você vai, às vezes, fazer o quê? Uma dica. Sai para caminhar, faz alguma atividade, ouve música, né? Não vai ouvir um rock pesado, às vezes você não vai conseguir concentrar, mas ouve alguma coisa mais calma. Isso vai te ajudar a alinhar suas ideias, para você não ficar naquela pressão de só sentar. Você vai precisar sentar alguma hora para escrever, mas para você não ficar aqui quebrando a cabeça. Então, pensar sobre isso vai ser muito positivo. Questionar suas próprias convicções. Muitas vezes, gente, mudar de opinião. Às vezes você vem com uma cabeça, porque você ouviu todo mundo da sua família falar. Eu já fiz live sobre isso, quem já viu vai concordar comigo. Eu não dilato. Aí você fica lá, achando que você não dilata também, que você não vai poder ter o parto, porque ninguém da sua família dilatou. Aí você fica com aquilo na cabeça, você não consegue mudar de opinião. Se permita mudar de opinião, se permita entender outros pontos, questione. Isso é muito importante quando a gente pensa nessa própria percepção que eu falei, no autoconhecimento, nos seus instintos, nas suas sensações, você precisa se permitir ter tudo isso, ser paciente com você mesma, buscar fazer alguma coisa que te agrada. Às vezes, tá? Não é, Rai, mas eu tô aqui pensando, mesmo com tudo isso que você falou, que eu sou muito ansiosa e yoga não é para mim, pelo amor de Deus. Meditar, então, Rai do céu. Se eu for meditar, eu vou dormir no primeiro segundo. Não, eu não consigo, o parto normal também não é para mim. Eu não vou contra tudo que a minha família já me falou, eu já tô convicta disso. Calma. Faça o que está ao seu alcance, faça o que cabe dentro da sua realidade. Se não é o yoga, procure o que faz parte, o que cabe aí dentro, porque muitas vezes realmente, eu sei que a conta não fecha para muita gente, mas procure, que seja num aplicativo, que seja, né, mas que você faça com segurança, claro, sempre, eu sempre vou prezar isso aqui, mas que você busque alternativas para se ouvir, para cuidar do seu corpo, para fazer algo por ele, porque isso vai fazer diferença lá no seu parto. É agora que começa. Não é lá faltando, né, uma semana para sua data prevista. É agora. Então, se você está no final, faça o que está ao seu alcance no final. Se você está no começo, não pensa só porque você está com 9 semanas ou você acabou de descobrir e pegar seu positivo, você tem que esperar 30 semanas. E eu falo isso, gente, porque muitos profissionais em 2024 ainda proíbem exercícios físicos, ainda falam com a gestante, olha, só procura fisioterapia quando você tiver com 36 semanas. Isso é um absurdo, gente, porque é muito raro uma mulher realmente ter um exercício proibido, ser proibida de fazer alguma atividade, é muito importante que você faça. Isso vai contribuir demais para esse autoconhecimento, para tudo que você está buscando e para tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, eu valido demais os seus medos, eu valido demais o que você sente, longe de mim julgar o que você sente, julgar a sua realidade, né? Eu não sei como é a sua vida, eu tô aqui realmente para acolher
E um dos pontos principais que eu estava quase esquecendo, mas que eu vou falar com você, que eu já falei em outras lives, e quem já viu lives minhas talvez já tenha me ouvido falar sobre isso, valide os seus medos. A gente está falando do segredo do parto sem medo, né? Valide seus medos. Faça um diário, escreva todos os dias. Gente, eu fiz tanto isso, e olha que na minha primeira gestação, e na segunda eu quis fazer, porque eu falei, se eu fiz para o Pedro, eu vou fazer para a Luísa. Mas eu escrevia todos os dias como eu me sentia. Então, hoje eu chorei porque eu fui numa consulta e aconteceu isso, eu me senti muito mal. Ou então, hoje eu e meu marido fizemos isso, foi muito bom, mas hoje a gente discutiu. Tudo eu escrevia, tudo que eu sentia. E hoje, com a experiência que eu tenho, e tudo que eu vivo, e tudo que eu ensino, eu acho muito válido você validar ali no papel, como se fosse um diário, validar os seus medos, porque você vai identificando o que você sente, e você vai trabalhando cada vez mais esse medo específico. E aí, quanto mais informação de qualidade você tem sobre esse assunto que te causa medo, mais você vai se sentir segura, porque você tem informação até para questionar uma pessoa, até para se defender numa roda de conversa, porque eu sei que o povo pega vocês para Cristo, né, e ficam lá malhando vocês para saber, não, mas você quer isso mesmo? Você tem certeza? Porque acontece isso, 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 e você fica ali, às vezes, sem ter o que falar, sem ter argumentos. Então, cada vez que você aprende mais, você tem mais argumentos, isso é muito importante. Então, valide os seus medos também. Eu lembro muito de uma cliente minha, de uma aluna, a Ellen, e o neném dela já fez 1 aninho, e ela fala assim, ela tinha muito medo de tudo. Ela tinha medo de ter cesárea, ela tinha medo de ter parto normal, ela tinha medo de anestesia, ela tinha medo de o bebê, sei lá, se eu tiver um parto a jato e for em casa, ela tinha medo de tudo. E todo mundo desanimava muito ela em relação ao parto, porque falava que ela era fraca, que ela não ia dar conta, que dói muito. Então, quando a gente fez uma live juntas no Encontro de Leoas, inclusive logo vem um Encontro de Leoas aí para vocês, viu? Que tô devendo para vocês. Quando eu fiz esse Encontro de Leoas com ela é muito descontraída, foi uma live muito engraçada, e dá para perceber que essa abertura que ela dá para as pessoas, dela ser engraçada e ser totalmente good vibes, assim, as pessoas às vezes não percebem que as falas também magoam. Então, ela é divertida mesmo, ela é legal, ela não liga para nada, ela é super de boa, eu vou falar o que eu quiser. E as pessoas falavam isso com ela. E pelo contrário, né, a maioria das mulheres fica mal e tudo, ela pegou isso, foi a força dela, fulano e ciclano estão falando que eu não vou conseguir, mas eles vão ver que eu vou conseguir. E o tema da live, ela falou que ela teve o parto dos sonhos, então ela tinha tanto medo de tanta coisa, ela foi trabalhando isso, era o primeiro filho, então realmente é importante a gente trabalhar esses medos, trabalhar tudo isso que está no nosso coração, que é isso que não vai nos dar força lá no final. Eu queria até tentar, gente, fazer uma coisa, eu queria mostrar deixa eu ver se eu consigo, gente, eu nunca fiz isso, então não vou conseguir fazer, quem tá aqui no YouTube, que eu tô no YouTube também, eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui para vocês, mas eu vou colocar aqui deixa eu ver se eu consigo um depoimento que eu quero mostrar para vocês, peraí. Dividir foto, ok. Vamos lá, gente, ver se vocês conseguem. Aí, ó, vocês conseguem ver? Ai, meu Deus, mas acho que eu tô tampando, né? Eu consigo sair. Olha aqui, gente, a Ju, que foi minha aluna do PSM de agora, ela é da turma 1, na verdade, ela mora aqui na Austrália. E olha o relato que ela deixou aqui no nosso grupo do Telegram. Mãe de primeira viagem, fiz o curso junto com meu esposo, foi a melhor coisa que eu fiz, me senti mais segura. A Liz nasceu agora dia 13, gente, foi agora, foi recente. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, olha aqui, ó, essa parte. Eu não utilizei nenhum tipo de medicação, apenas o TENS na voltagem máxima e a minha respiração. O meu esposo foi meu dolo, eu tive sorte de ter pego uma midwife, então midwife é a parteira, né? Muito boa e competente, que negava tudo que eu pedia, porque ela sabia que eu tinha um plano de parto. E fizeram tudo de acordo com o meu desejo. E ela contando aqui, mas espera aí que tem uma outra foto, deixa eu colocar aqui, gente, isso aqui, ó. Então, ó, achava que não teria dilatação, que não aguentaria a dor, mas aí na hora você tira forças e vira uma leoa mesmo, parecia um bicho. E aí ela enviou um áudio, gente, contando. Deixa eu tentar voltar aqui. Agora como é que volta, gente? Olha eu. Stop sharing. Voltei. Então, ela conta nesse relato, depois eu posto nos stories para vocês, mas ela conta no relato e ela mandou o áudio depois contando isso, que ela
ela ficava tão preocupada que ela poderia ser induzida, porque ela tinha diabetes gestacional, então ela tinha grandes chances de ser induzida, né? A gente sabe que pode acontecer no caso de diabetes. Ela tinha medo de ela estar num sistema particular, e às vezes estar no particular, ela não dá conta ali de realmente se posicionar, porque ela já conhecia o médico, e às vezes é o contrário, né? A gente acha que isso acontece no público, mas acontece muito mais no particular. Então ela estava tão preocupada, e ela, será que eu vou ter indução? Será que eu vou precisar? E no fim a Liz nasceu, não precisou de indução, tudo aconteceu naturalmente, ela foi ouvindo o corpo dela, ela realmente se, assim, empoderou daquilo, e ela levou para a vida, e ela usou o TENS, que é aquela maquininha que dá o choquinho, eu já postei sobre isso, e a respiração. Então, olha como é importante, né? Eu falei da respiração no começo, que a gente trava, e como é importante a gente lembrar que a gente tem que respirar e ter o nosso alicerce, que é o nosso acompanhante preparado para nos lembrar disso também. Então, é sobre isso, é você sempre se ouvir, sempre entender que tudo que você está fazendo aqui, e você já deu o primeiro passo, você está aqui, você está nos aquecimentos das lives. Quem está entrando agora e pegou aqui, não está entendendo nada, essas lives são de aquecimento, então são aulas que a gente está fazendo aqui diárias, para que você aprofunde ainda mais nos temas que eu vou discutir lá na Semana Parto Sem Medo também. Então é muito importante que você aprenda, você já está dando esse passo, você já se inscreveu, se você entrou agora e não se inscreveu ainda para o evento gratuito, é só escrever live aqui que você recebe o link de inscrição. Então, você se inscreveu para o evento, você, não sei se você já me acompanha, começou a me seguir agora, ou começou a me seguir já faz tempo que está aqui no meu perfil. As lives estão salvas aqui no perfil, então você pode rever depois. Eu sempre encorajo vocês a assistirem, a se programarem para assistirem ao vivo, porque vocês discutem aqui comigo, vocês não deixam para depois, aí a gente salva aquele tanto de vídeo e não assiste nada. Então, eu acho muito importante que vocês realmente se programem para assistir às aulas, e lá na Semana Parto Sem Medo, mesmo se você não puder no horário que está programado o evento, quem está inscrita vai receber a gravação, então você vai poder assistir, vai ter um tempo limite para assistir, mas você vai poder assistir depois também. Então não tem desculpa, você vai poder enfrentar o seu medo junto comigo, e você já está dando o primeiro passo, que é estar aqui. Então, continua nesse aquecimento de lives comigo, nós temos live todos os dias, com temas importantíssimos, cada tema, gente, é escolhido com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, porque nas pesquisas que eu faço com vocês, inclusive, quem já se inscreveu, eu mando um formulário para vocês responderem, é muito importante que vocês respondam, eu sei que é meio chato, às vezes, um tanto de coisa, é grupo, mas é rapidinho, depois vai acabar o evento, vocês podem sair de tudo e vai dar tudo certo. Quem respondeu esse formulário, quem já respondeu, já ganhou como agradecimento uma aula muito importante sobre a respiração, que é gratuita também. Então, cada aula dessa, cada aula gratuita, cada live, essa aula do formulário, a Semana Parto Sem Medo, tudo isso vai empoderar você. E por que eu tô falando do formulário? Porque é de lá que eu tiro essas ideias, que eu tiro isso que eu vou trazer para vocês aqui, porque é lá que vocês me contam o medo que vocês sentem, com as palavras de vocês. Ai, eu sinto medo, taranana. Então, eu falo, opa, eu preciso falar disso com elas, isso é um medo que está aparecendo demais aqui na pesquisa. Então, sempre que vocês respondem esses formulários, ajuda muito aqui do outro lado, esse profissional, criador de conteúdo, a fazer conteúdos mais conscientes para vocês e que realmente vai ajudar vocês nessa jornada. Então, eu peço que vocês se inscrevam, que vocês participem e que vocês fiquem de olho nas próximas lives, e sempre nos stories eu vou deixar as caixinhas com um lembrete para vocês ativarem o alarme, e aí quando a live começar, vocês vão receber uma mensagem e vocês vêm para a live comigo para não deixarem de aprender, tá? Espero que tenha feito sentido. Agradeço muito quem está aqui no YouTube comigo, quem está aqui no Instagram comigo. Agradeço pela paciência, porque não fui tentar fazer uma coisa nova aqui, não estou acostumada. E vamos juntas e misturadas, ninguém solta a mão de ninguém. Vejo vocês em breve. E a live vai ficar salva, se vocês puderem. Corram lá nos comentários da live para me contar se vocês gostaram e o que realmente vocês aprenderam. Vai ser muito importante ouvir você, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.